me faz entender. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tem coisas na sua vida que te aborrecem? E quais são as coisas que seus filhos fazem que te aborrecem? Quais são as coisas que, se porventura eles fizessem, você abominaria? Consegue pensar em alguma coisa? Pois é. Lá no dicionário, o significado de aborrecer é ter horror. E o significado de abominar é repelir com horror, é desprezar, é sentir repulsa. Sabe o que diz lá em Provérbios 6,16? Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina. Vamos conhecer quais são essas coisas? Bom, a primeira coisa que o Senhor tem horror, que Ele se aborrece, são os olhos altivos. Já viu pessoas assim? Com olhos elevados, com um ar superior, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Lá em Provérbios 8, 12 e 13 diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O Senhor, Ele abate os orgulhosos. A mão do Senhor resiste pessoas que têm olhar altivo. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor aborrece. A segunda é a língua mentirosa. Gente, Deus odeia a mentira. Lá em João 8,44, fala que o pai da mentira é o diabo. Atribui ao diabo ser o pai da mentira. E não tem verdade nele. Ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Em Apocalipse 22,15 fala que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os assassinos, os idólatras, os imorais e todos os que amam e praticam a mentira. Não tem categorização de mentira. Não existe mentirinha, mentirona. Mentira é mentira. Outra coisa que o Senhor aborrece: mãos que derramam sangue inocente. Claro que Deus detesta a violência, né? Em Gênesis 6,13 fala que Deus disse para Noé que ele daria fim nos seres humanos por causa da violência que estava ali. E a gente vê também em Ezequiel o Senhor falando de mais violência e de como isso estava deixando o Senhor irado. Isso deixa o Senhor irado, né? Então, quando o Senhor nos fala de derramar sangue inocente, é sobre a violência, sobre injustiça juntas. Outra coisa que o Senhor aborrece: coração que trama planos perversos. Pessoas que traçam planos maldosos contra os outros. E quando a gente lê o Salmo 50, a gente percebe que até pessoas que se dizem servos do Senhor, muitas vezes estão nesse meio. Porque não adianta a gente pregar a palavra de Deus e usar a mesma boca para falar mal, para tramar contra o outro, né? Outra coisa que aborrece o Senhor: pés que se apressam a correr para o mal. Quando a gente cede à tentação e corre para o pecado, o Senhor, Ele nos rejeita. E Salomão fala sobre o perigo da gente entrar nesse caminho. Ele fala: não há junto com essa gente, não vá junto com essa gente. Afasta os seus pés dos caminhos que eles seguem, porque os pés deles correm para fazer o mal. Então a gente precisa ficar longe disso. Outra coisa que o Senhor aborrece: testemunha falsa que profere mentiras. Segunda vez que Deus fala da mentira nessa listinha aqui que Ele colocou, né? Então Deus é verdade e a mentira não vem dele. Mentira não é brincadeira. E a gente precisa aprender a falar a verdade sempre, não importa em que circunstância. Efésios 4,25 fala que a gente tem que abandonar a mentira.
E por fim, a sétima coisa, que fala que o Senhor abomina, o que ele despreza, o que ele sente repulsa. Sabe o que é? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Olha isso, gente. O que provoca discórdia entre os irmãos. Mais um pecado aqui envolvendo a língua nessa listinha. Contendas são obras maldizentes. No dicionário, contenda significa discórdia. Em Provérbios 26:20 fala assim: sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Olha só, Deus detesta esse comportamento caluniador, pessoas que ficam se ocupando, falando mal dos outros. Provérbios 13:10 fala que a soberba é uma das fontes das contendas que dividem os irmãos. Fala assim lá em Provérbios 13:10, da soberba só resulta contenda. E em Provérbios 17:19 fala assim, o que ama a contenda, ama o pecado. E o problema da contenda, da calúnia, é que ela é muito fácil de começar, mas ela é muito difícil de ter fim. É difícil de terminar depois. Ela cresce de uma forma que depois fica muito difícil de frear aquela situação. Então, gente, sabe de uma coisa? Quando Deus diz que ele detesta essas 7 coisas aqui, ele está dizendo basicamente o seguinte: se você o ama, você vai fazer de tudo para tirar esses pecados aqui da sua vida, né? E se isso aborrece o nosso Senhor, se a gente ama Ele, a gente precisa tirar isso da nossa vida, né? E que o Senhor nos ajude, então. Que o Senhor nos ajude a tirar essas 7 coisas das nossas vidas. Vamos nos examinar essa semana? Até amanhã, pessoal. Não perca. Amanhã é quarta dos Salmos, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Me fazem